Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Estamos juntos mais uma vez para mais um Evangelho no Lar com Francisco Mazan. E o tema da noite de hoje é Estás aflito? Eu vou fixar aqui na barra de comentários para que a gente possa saber quem foi entrando, vai poder saber aqui qual é o tema da noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que nós possamos, nesse instante, nos permitir ser acolhidos nas cadeiras, nos recostos, abrir nossos corações, elevar nossa sintonia, iniciando essa semana com uma promessa interna de paz, de busca interior, de felicidade, daquilo de melhor que nós pudermos produzir em termos de vibração aqui, para que os nossos próprios sentimentos e pensamentos sejam capazes de nos prover de condições para nós mesmos sermos canalizadores da energia positiva, da energia do amor incondicional, da energia da sabedoria divina, da energia da paz, que ela possa nesse instante encontrar espaço aqui em nossos corações e que nós possamos, enquanto respiramos, ir apaziguando nossos corações e nossas mentes, alentando um pouco mais os pensamentos, reduzindo a velocidade que nos trouxe até aqui ao longo do dia e rogando aos espíritos benfeitores, particularmente a todos aqueles que trabalham no pesado mesmo, limpando as densidades, caboclos, mães pretas, pretos velhos, boiadeiros, orixás, baianas e outros tantos amigos de tantas falanges como Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, Joana de Ângeles, Marco Prisco, Eurípides Barçanufo, Meimei, André Luiz, Emmanuel, que possam, juntamente com o Mestre Jesus e a Mãe Santíssima, derramar sobre nós uma vibração da luz amor, que a Mãe Santíssima possa interceder junto ao Cristo, que Ele possa desprender uma virtude de seu Espírito, e que essa virtude se multiplique e alcance a cada um de nós em nossos lares nesse instante. E, ao mesmo tempo, se multiplique também na medida em que chega até nós, para aquelas pessoas em torno de nós, levando-lhes bálsamo, levando-lhes cura, levando-lhes apacentamento, tranquilidade, energia positiva, tudo aquilo de melhor que nós desejamos, e que ela também alcance aquelas pessoas com quem temos dificuldade de nos relacionar ou que têm dificuldade de se relacionarem conosco, e vá se espargindo nesse instante como uma grande onda, onde nós aqui juntos vibramos e visualizamos o nosso planeta Terra envolvido na luz amor, nos tornando cada vez mais canais conscientes e extensões das mãos do Pai Celeste aqui na vida, para nós, através de nós, em nós. Hoje eu vou trazer uma leitura que vem de um livro novo que chegou, que é o Evangelho por Emmanuel,
cartas universais e Apocalipse. E o trecho que eu vou ler é de uma epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. E pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel traz para a gente a mensagem da noite, cujo tema é: Estás aflito? A maioria das pessoas inquietas pede alívio, apressadamente, como se a consolação real fosse obra do improviso a impor-se de fora para dentro. Se tens fé, meu amigo, aprende a orar nas situações difíceis. Toda aflição tem uma causa. Não é preciso, porém, que o médico ou o sacerdote venham indicá-la aos teus olhos. Geralmente nossas angústias se radicam em nossa própria leviandade no trato da vida, quando não procede de reprováveis deslizes nas existências anteriores. Se o erro é de hoje, reparemo-lo enquanto respiramos no caminho daqueles que ofendemos. Se as sombras chegam de ontem, demonstraremos coragem e valor moral, desfazendo-as por meio do trabalho perseverante no bem. Se a inquietação te bate à porta, busca a prece e medita. Amigos espirituais, benfeitores de tua paz íntima, acudirão em teu socorro, inspirando-te o roteiro a seguir, com palavras consoladoras e reconstrutivas, em forma de pensamentos santificantes. Humilhaste alguém? Solicita desculpas e corrige o erro impensado. Credores atormentam-te? Habitua-te a comer e vestir de acordo com as tuas possibilidades e paga os teus débitos com paciência. O desânimo absorve-te o coração. Lembra-te de que o tédio é insulto à fraternidade humana, porque a dor e a necessidade, a tristeza e a doença, a pobreza e a morte não se acham longe de ti. Há muito trabalho por fazer. Além dos teus muros felizes, ajusta-te ao ideal de servir por amor, sem espírito de recompensa, e as tuas horas estarão repletas de abençoado serviço aos semelhantes. De qualquer modo, nas aflições, não atires a tua cruz sobre os companheiros de tarefa. Ora com serenidade, examina-te à claridade da verdadeira justiça e busca solucionar os problemas que te inquietam, usando os recursos divinos que o Senhor confiou a ti mesmo. Da revista O Reformador, março 1950, página 68. Eu acredito que não existe ninguém de nós que em algum momento não se sinta vivenciando alguma aflição. Todas as coisas que nos contrariam, todas as coisas que mexem com os nossos medos, todas aquelas coisas que fazem com que o próprio senso de segurança ou até o próprio sentimento de paz sejam movidos ou perturbados, por vezes vão gerar algum grau de aflição. Resta imaginar, não somente na tentativa de buscar as raízes, se as aflições que a gente vive hoje são frutos de coisas que a gente faz agora, de de escolhas atuais, presentes, de coisas que a gente ainda se mantém fazendo.
ou se elas vêm a partir de um processo pretérito, de um recolhimento kármico da ação da lei, que envolve a nossa reencarnação, que envolve ação e reação e, portanto, que promove a nossa evolução. Então, se a causa é pretérita ou se a causa é presente, nos cabe buscar caminhos para reparar as coisas enquanto nós estamos ainda aqui e, ao mesmo tempo, nos cabe atravessar aquelas situações diante das quais, por vezes, nós somos surpreendidos com um certo grau de impotência, ou às vezes um grau de impotência que é bem grande, e muitas vezes é preciso ter não somente paciência, mas paciência operosa e perseverante, ou perseverança operosa. A gente poder persistir na tarefa de estar aqui, atravessando a vida, envolve sermos capazes de perseverar continuamente no labor. Sempre vai existir alguma coisa para a gente poder fazer, e Emmanuel começa a mensagem dele nos dando uma excelente orientação. A gente, quando vive a aflição, a gente quer que aquilo se resolva logo, que aquilo se desmanche rápido. E esses processos não acontecem de maneira improvisada. Além do fato de que todas as coisas que vão acontecendo podem muitas vezes ter um objetivo maior do que aquele que a gente esteja conseguindo observar no momento em que as coisas acontecem. E, de fato, muitas vezes a gente só vai se dar conta das coisas que aconteceram e para que vieram, qual o seu propósito em nossas vidas, se e quando a gente se coloca a olhar para elas de um outro patamar, com uma outra perspectiva, mas também a gente sabe que os espíritos benfeitores, por mais que você ore e você peça, e por mais que você inclusive tenha merecimento, eles não têm como trazer para nós ações improvisadas, porque inclusive muitas vezes, quando a gente vai atravessando certos processos, muitas pessoas podem ser beneficiadas em torno de nós, na medida em que aquilo vai sendo atravessado. A espiritualidade dificilmente promove alguma ação para beneficiar uma única criatura. Normalmente, ela vai trazer seu socorro, seu amparo, suas possibilidades de intervenção para auxiliar grupos inteiros. Até porque não somente todas as coisas estão muito entrelaçadas, mas esse bem maior, esse bem que é o coletivo, ele vai ultrapassar a nossa percepção extremamente ainda egocentrizada de que a minha dor precisa ficar em primeiro lugar aqui na fila do alívio e não vai ser como eu quero, não vai ser como você quer, vai ser como é possível. Então, às vezes a gente passa a nossa vida buscando alívio. Às vezes a gente passa a nossa vida buscando simplesmente encontrar uma fórmula de não atravessar por mais problema nenhum. E isso não poderia estar mais longe da realidade da vida, porque nós estamos num planeta de expiação e provas que vai caminhando para um processo de regeneração. E nós naturalmente estamos lidando com uma prevalência ainda da ignorância, que inclusive em nós também pode ainda ser prevalente e que faz com que a gente, por vezes, defina escolhas que são enviesadas e que acabam nos levando para lugares menos felizes do que aqueles lugares que nós sonharíamos para nós. Então, se a gente age
excessivamente por impulso, se a gente é emocional demais, ou se a gente é racional demais, ou se a gente é controlador demais, ou se a gente planeja demais, ou se a gente se esquece demais em detrimento dos outros, ou esquece demais dos outros em detrimento da gente, ou melhor, em favor da gente. Todos esses opostos têm aí uma miríade de gradações que faz com que a gente muitas vezes não se dê conta de que mesmo dentro das melhores intenções, às vezes nós estamos contribuindo para que as coisas transcorram dessa ou daquela maneira e, portanto, a forma com que a gente vai atravessando as situações e a maneira com que a gente se coloca mais ou menos aberto para encontrar inspirações para solucioná-las, auxilia ao nosso derredor, não só para que a gente seja inspirado para melhores possibilidades de solução, mas também refaz uma egrégora na nossa psicosfera que auxilia os irmãos benfeitores a encontrarem condições de nos ajudarem e condições de ajudarem os outros através de nós. E se existe um fato que é fundamental quando se pensa em aflição, quando se pensa em sofrimentos, sejam eles oriundos do pretérito ou do presente, oriundos de coisas que os outros estejam nos fazendo ou de escolhas que são pessoais, nós temos a possibilidade invariável de sermos instrumentos úteis para o serviço. Então, regular nossa vida de alguma forma para que a gente seja capaz de ir treinando dentro de um senso de dever para alcançar um dia um senso de amor verdadeiro, mais altruísta. E dentro desse senso de dever, pensar que cada vez que eu aproveito um pouco mais as oportunidades que eu tenho de auxiliar no meu entorno, naturalmente e invariavelmente a gente vai encontrar sempre alguma coisa para fazer que possa beneficiar alguém em torno de nós. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem muitos diplomas, se você fala bonito, se você é mais simples, se você é mais garboso, enfim, qualquer situação que você possa imaginar, é importante que a gente se dê conta do quanto qualquer pequena coisa que a gente genuinamente abra nosso coração no sentido de prestar atenção para o sofrimento do nosso semelhante, para as necessidades do nosso semelhante, porque às vezes não é um sofrimento, às vezes é uma necessidade, às vezes é uma coisa que você pode ajudar a solucionar. Cada pequena coisa, e sempre vai ter alguma coisa para se fazer, faz com que a gente seja uma engrenagem útil dentro da grande engrenagem universal, mesmo sendo um lugar de formiguinha, que é o nosso lugar de fazer pequenas coisas, coisas mínimas ainda, pela nossa condição evolutiva, mas nós podemos aproveitar cada oportunidade para fazer alguma coisa útil para o nosso semelhante. E sabe uma coisa que é sempre muito útil em todos os casos? É o exercício do silêncio. Falar muito nem sempre leva a gente, nem leva os outros, a um maior esclarecimento ou a melhores soluções. Uma das condições principais que a gente descobre quando a gente começa a atravessar as lições da vida com um pouquinho mais de desejo de discernimento, com um pouquinho mais de desejo de construção de espiritualidade mais genuína, é que a gente fala pouco e age mais. E esse silêncio, muitas vezes, ele é fabuloso porque você não precisa falar de tudo, você não precisa falar
que você está com esse ou aquele problema, você não precisa competir quem tem mais problemas, você não precisa falar aquilo que não lhe é perguntado, você não precisa perguntar o que não é da sua conta, você não precisa opinar em cima daquilo que ninguém lhe pediu opinião. Então tudo isso ajuda a gente a prestar atenção o que é que esta pessoa, o que é que estas pessoas precisam de mim. Não tem espaço para eu falar, tem espaço para eu rezar, tem espaço para eu vibrar, tem espaço para eu esperar o melhor. Às vezes a gente vem ao longo da nossa jornada da vida meio que desiludido porque se depara com uma série de experiências em que coisas e pessoas aparecem e que trazem imagens mais sombrias, mas isso é do humano. Se a gente não exercitar compaixão com tudo isso, e se a gente tomar tudo isso sempre à conta de ataque pessoal e de infelicidade pessoal, a gente não aproveita as oportunidades de atravessar as experiências de uma maneira mais enriquecida. E a gente acaba ficando sempre em pé de guerra com as pessoas e as coisas, seja porque a gente queira ter razão, seja porque a gente quer fazer as coisas de uma forma muito rigorosa, e tanto a negligência quanto o rigor excessivos são polos ruins e difíceis que não nos ajudam em nada, sobretudo se nós estamos vivendo algum processo de aflição. Bem-aventurados os aflitos, dizia Jesus, porque eles serão consolados. Mas é preciso que essa bem-aventurança ganhe espaço a partir de uma condição e de um espaço para que a gente possa atravessar com sabedoria, com boa vontade, com esperança, com fé, as dificuldades que chegam ao nosso caminho. Não vai existir bem-aventurança em sofrer em si. A bem-aventurança existe no momento em que você atravessa aquilo e através daquilo você descobre outros degraus que você pode subir. E a possibilidade de se fazer consolado a partir de um sofrimento que existe em nossas vidas implica em que haja condições dentro de nós para que nós sejamos capazes não somente de receber aquele consolo, porque chegou um momento de que aquilo termine, de que aquele sofrimento acabe, mas de que a gente consiga também multiplicar aquilo para as pessoas que estão conosco. Então, é preciso aprender a esperar o momento das coisas, é preciso aprender a esperar o tempo das coisas, sem deixar de trabalhar, sem deixar de fazer a nossa parte, sem deixar de fazer aquilo que possa estar ao nosso alcance. Como diz Emmanuel, o tédio acaba sendo um insulto à fraternidade universal, porque não existe lugar no mundo onde não se faça necessário algum tipo de serviço. Não existe lugar no mundo onde nós não possamos exercitar o dever, a caridade, a boa vontade, o silêncio, a palavra equilibrada, a esperança, o exemplo. Todas essas coisas são muito eloquentes e dentro de todas elas permeia a grande qualidade do amor e do amar. E é a partir disso que a gente pode ir encontrando cada vez mais condições de, mesmo nos momentos difíceis e aflitivos, nos refugiarmos em Deus, nos refugiarmos na oração, mas também não nos descuidarmos do autoaprimoramento e do serviço que aparece sempre diante de nós e em torno de nós, para que nós sejamos verdadeiros berços ou manjedouras para que esse amor crístico floresça dentro de nós
e nunca mais nos deixe, nunca mais perca espaço em nós, seja por desespero, seja por falta de qualquer outra coisa. Então, não existe consolo no sofrimento, segundo Jung, senão pelo fato de que ele pode nos tornar mais sábios. E essa sabedoria só vem no momento em que eu e vocês somos capazes de, a partir daquilo que a gente atravessa, conferir algum significado, conferir algum sentido àquela experiência, para que ela não fique marcada em nossas almas simplesmente como uma experiência de dor, de falta, de medo, de ansiedade ou de tristeza, mas que ela seja uma experiência que possa também ser convertida em experiência de crescimento, em experiência de aprimoramento, em experiência de reconstrução e ressignificação e, sobretudo, em uma experiência que possa ser multiplicada na forma de sabedoria despretensiosa para aquelas pessoas que vierem em torno de nós e depois de nós, e que nós possamos dividir com elas aquilo que nós aprendemos, porque se alguma coisa dói em nós e nós sabemos como aquilo é difícil, isso, teoricamente, deveria nos tornar bem mais empáticos à dor alheia, exatamente porque a gente já sabe como é aquilo. Então, não nos deixemos simplesmente tomar pela ideia dos sofrimentos que nos movem somente quando estão envolvendo a nós mesmos ou aos nossos familiares. Todas as pessoas sentem dor da mesma forma. São todos nossos irmãos. Às vezes a gente escuta as histórias das tragédias em outras cidades, em outros países, e muitas vezes a gente não se dá conta que enquanto essas notícias são contadas longe de nós, a gente não sente na pele como é passar por aquilo. E, de certa maneira, todo esse processo de pandemia que começa lá na China, com todas aquelas situações que eram noticiadas desde novembro e que uma grande maioria de nós escutava essas notícias sem dar importância suficiente ao que aquilo poderia ser. Hoje, nós que vivemos uma pandemia e que, se Deus quiser, estamos saindo desta pandemia, temos condição de enxergar que a dor do outro também é nossa. E se a gente ajuda a dor do outro a ser atalhada antes, muitas vezes a gente cria bálsamos para que a nossa dor, se ela chegar ou quando ela chegar, possa encontrar condições maiores ou ser um vaso maior para ter espaço para alívio, para auxílio, para amparo. Nenhum de nós é relegado da sorte. Nós não estamos sozinhos, nós estamos mais juntos do que antes. Que essas experiências possam converter-se para nós em aprendizado de fraternidade, mas também em aprendizado de esperança. Estamos ainda num mundo convulsivante, com muitas situações acontecendo, não só relativas à pandemia, e que requerem nossa oração, nossa atenção, nossa cidadania, nossas melhores escolhas. Vamos formar uma corrente de bem, do bem, de luz e com luz, vibrando diariamente pelo nosso planeta, fazendo melhores escolhas e alcançando juntos um lugar de saída desta crise aqui de hoje, sabendo que outras crises virão ao longo de nossa vida e que, da mesma forma, nós haveremos de atravessar todas elas. Então, se algum contratempo veio até nós, que usemos da ferramenta da oração, mas que também, nas horas em que as coisas estejam boas e felizes, que nós possamos, na simbologia do canto, celebrar com gratidão e vibrar para que esta vida em torno de nós ganhe mais força, ganhe mais alegria, ganhe mais felicidade.
Que Deus nos abençoe a todos, que a paz de Cristo se faça para todos nós. A paz como Ele costumava desejar. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não como o mundo vos dá, mas como meu Pai que está nos céus. E aqui eu convido vocês que estão ainda comigo a fazer uma oração, rogando à Mãe Santíssima que interceda junto aos seres angélicos e arquiangélicos em favor de todo o planeta Terra, de nossas famílias, de nós mesmos e também de nossos adversários e inimigos, aqueles que pensam diferente de nós. Então, junto comigo, se vocês puderem, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Amigos, estaremos juntos de novo na próxima segunda-feira, às 20h10. Divulguem este link, divulguem este trabalho para pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar com momentos como esse. E guardem em seus corações paz, esperança e perseverança, aproveitando cada oportunidade de fazer o bem, de espalhar o bem e de ser um instrumento do bem. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz.